Então vamos lá, ó. Então, dentro da dilatação dos sólidos, aí a gente vai colocar o seguinte, ó, que existe o que a gente chama de unidimensional, existe a bidimensional e existe a tridimensional, né? Mas vamos colocar lá. Então, ó, unidimensional é que acontece, olha a palavrinha-chave, ó, predominantemente em uma dimensão. Que é o caso de quais corpos, né? É o caso de, ó, uma barra, é o caso de um fio, né? E coisas do tipo. Então, que uma dimensão é muito maior que as outras. Beleza? Então, bora lá, ó. Fazer um desenhozinho aqui só pra gente chegar nas conclusões. Então, aqui uma barrinha. Essa barrinha, né? Como a gente vai tratar em uma dimensão, compensa eu fazer o quê, ó? Compensa eu usar o comprimento. Aí já vou colocar uma legenda aqui embaixo, tá? Então, ó, comprimento é letra L, mas como é comprimento inicial, você coloca o zero embaixo, beleza? Então, ó, a gente tem L0 como sendo o comprimento inicial. Então, o comprimento inicial da barra. Ok, essa barra, ela estava, né, inicialmente, a uma temperatura inicial T0. Então, essa não vou nem fazer legenda, tá? Então, a temperatura que ela estava é um T0. Beleza, agora eu vou fazer um aquecimento, ó. Vou fazer ela esquentar. O que eu espero que aconteça? Aqui é importante, ó. Ela dilata para a direita e para a esquerda, tá? Então, o desenho mais correto seria assim, ó. Ela dilata para as duas... para os dois sentidos, né? Eu ia falar duas direções, mas dois sentidos aqui. Só que assim, para eu comparar, fica mais fácil deixar tudo ali para a direita, mas saiba que ela dilata tanto para a esquerda quanto para a direita, beleza? Então, ó, vamos lá. Então, ela vai sofrer essa dilatação, aí ela aumentou aqui de tamanho. Aí, se eu vier aqui agora, ó, eu vou comparar esse tamanho aqui. Aí, esse tamanho aqui eu vou chamar de L. Quem que é esse L aqui, ó? Esse L, ele é comprimento final. Então, quando eu parei de esquentar ele ali. Beleza? Primeira coisa que eu quero que você enxergue aqui. Olha só, ó. Você consegue ver que houve, então, uma mudança de tamanho aqui, que eu acabei de colocar em laranjinha? Sim ou não? Essa mudança de tamanho, ó, dá para calcular, não dá? Como que eu posso fazer? Ela é um ΔL, sendo que esse ΔL, ele se chama variação de comprimento. Variação de comprimento. E pelo desenho você sabe calcular ele, né? Como calcula esse ΔL? Ó? Esse ΔL é L menos L0. Pronto. Essa aqui é uma primeira equação. Essa aqui não tem nada a ver com dilatação ainda, né? Essa aqui só o desenho já te mostrava. Só que, conclusões já, ó. O ΔL, você concorda que ele pode ser positivo? E o ΔL, você concorda que ele pode ser negativo? Se o ΔL for positivo, é porque o comprimento final é maior que o comprimento inicial. E se o ΔL for negativo, é porque aconteceu o contrário, né? Aconteceu o oposto. Então, olha só, ΔL positivo é uma dilatação, que nem a gente já escreveu ali em cima, e o ΔL negativo é uma contração. Né? Então, ΔL mais ele aumentou, ΔL menos ele diminuiu. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Pessoal, ó, dá para você aumentar a resolução aí se for necessário, tá? Aqui no meu notebook tá com a resolução mais baixa, mas é só clicar na engrenagemzinha aí você consegue deixar na resolução legal. Beleza, aí agora sim, ó, essa aqui é uma equação meio que empírica. Como assim empírica? A gente vai colocar do que depende esse ΔL, né? A gente vai montar uma equação a partir disso. Só pra gente conversar antes, ó, algumas equações que vocês já conhecem. Você já viu que a força elástica, ela é do tipo Kx? Onde, quanto mais x, mais força, porque são grandezas diretamente proporcionais. Você já viu uma equação que é da força elétrica, que ela é K, Q1, Q2, pela distância entre elas ao quadrado? Sim, qual que é agora o pensamento? Ó, que quanto mais distância entre elas, menos força tem.
né? Então, ó, agora são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, ó, quando a gente tem alguma coisa, aí do outro lado igual, a grandeza fica em cima, é direto. Se fica embaixo, né, do outro lado igual, é porque aí é inverso. Beleza, guarda essa informação aqui, ó. A gente vai usar ela já já. Seguinte, quem que vai ser esse ΔL que está aqui, ó? Esse ΔL, ele depende do quê? Vamos lembrar do começo da aula? Por que acontece dilatação? Porque com o aumento de temperatura, a tendência é as partículas se afastarem, né? Então, quanto mais elas se afastarem, mais dilatação vai ter. Só que isso de se afastar, olha só, ele não tinha ali uma quantidade de moléculas antes? Então, se ele tem poucas moléculas, ela vai conseguir afastar pouco, né? Então, uma moléculazinha se afasta da outra. Então, não vai ter uma diferença tão grande de tamanho. Se tem mais moléculas, aí ele consegue dilatar mais. Ou seja, né? Quanto mais moléculas iniciais, mais dilatação pode acontecer. Dessa forma, para ter mais molécula inicial, ele vai ter que ter o quê? Mais tamanho inicial, não é? Então, a variação de comprimento, a dilatação dele, depende do tamanho inicial. Então, depende do L0. Então, depende do L0. Beleza? Que mais? Essa aqui bem fácil de entender, né? Depende também do tanto de temperatura que você mudou, né? Se você mudou bastante temperatura, tem bastante dilatação. Se você mudou pouco a temperatura, aí tem pouca dilatação. Então, você coloca aqui um ΔT. Então, ó, você viu que eu coloquei os dois em cima, porque são diretamente proporcionais, né? Quanto mais L0, mais ΔL, quanto mais ΔT, mais ΔL. Só que assim, né? Se você consegue, vamos aumentar o tamanho de uma barra de ferro, ok. Vamos aumentar o tamanho de uma barra de borracha, ok. Dá diferença? Dá diferença, né? Por quê? Porque depende do material. Então, eu também vou ter que colocar uma letrinha aqui, ó, que é característica do material. Aqui, geralmente, usa a letrinha alfa. Então, ΔL igual a L0 alfa vezes ΔT. Então, ó, o ΔT não faço legenda, né? Não precisa, só que o alfa precisa, o alfa é novo. Então, o nome do alfa ele é coeficiente de dilatação. No caso, né, como a gente está ali na unidimensional, a gente chama de linear, tá? Coeficiente de dilatação linear. Então, ó, se você quiser até colocar aqui embaixo, outro nome para unidimensional é linear, é a mesma coisa, tá? É linear. Beleza? Beleza. Então, ó, esse alfa que está aqui, ele é uma característica, né? Característica do material. Então, cada material tem o seu alfa. Só que, vê se você consegue chegar na conclusão. Lembra, né? Eu falo bastante isso. Muita coisa não é decorada, muita coisa é pensada, muita coisa é raciocínio, né? Quanto mais alfa, mais ΔL. Isso é verdade ou não? Quanto mais alfa, mais ΔL? Sim, né? Porque o alfa está em cima. Então, são grandezas diretamente proporcionais, ok? Ou seja, o alfa eu posso colocar como se ele fosse uma facilidade do material mudar de tamanho com a temperatura, com a variação de temperatura. Ou seja, quem tem mais alfa muda mais de tamanho, quem tem menos alfa, né, muda menos de tamanho. Beleza? Então é uma facilidade. Ó, para materiais normais, esse alfa que está aqui, ó, ele geralmente ele é da ordem, né? Então vai ter um número antes, mas vai ter um 10 vezes alguma coisa. Então, ó, ele é da ordem de 10 elevado a menos 6. Ou seja, ele é bem pequenininho. Então, tem dilatação? Tem, sempre. Só que, geralmente, a dilatação ela é bem pouquinha, né? Então, você não vai conseguir enxergar na prática. Assim, tô olhando para uma maçaneta. Ela tá dilatando, olha o tamanho dela agora. Não, por quê? Porque a variação de comprimento é bem pouquinho. Beleza? Então, o alfa aí, olha, é da ordem de 10 elevado a menos 6. Tanto é que, já coloca a unidade, tá? Tanto é que, ó, se aparecer um alfa ao quadrado, ele vai ser da ordem de 10 elevado a menos 12. Se aparecer um alfa elevado ao cubo, ele vai ser da ordem de 10 elevado a menos 18. Então, assim, ó,
quando você compara, é claro que a gente é um pouco ganancioso, né? Mas não vou falar dinheiro não, vou falar assim, ó. Imagine que eu tenho arroz, então tô sendo rico também, né? Mas enfim, eu tenho 1 milhão de grãos de arroz, 1 milhão. Aí, sei lá, eu vou colocar isso aqui, esse monte de arroz aí em uma caixa, ok. Aí eu colocar na caixa 1 grão de arroz escapou e meio que ele foi embaixo do armário. Eu vou ficar me matando para pegar 1 grão de arroz, sendo que já deu 5 segundos, a bactéria já atacou, né? Lembra que tem a regra de 5 segundos. Enfim, então, assim, 1 para 1 milhão, pô, não faz diferença, né? Então, assim, quando a gente tem essa diferença de ordem de grandeza, eu posso desprezar esse cara. É como se fosse, olha só, aqui na 10 a menos 6, aqui é 10 a menos 12. De novo, ó, dá 10 a 6 diferença. Então, seria 1 para 1 milhão. Então, ó, esse cara aqui, ele é desprezível. Se aparecer em alguma conta, alfa ao quadrado eu posso considerar como sendo zero. E se aparecer 10 a menos 18, aí nem se fala, né? Aí dá muita diferença, aí não faz sentido você colocar na continha. Beleza? Tranquilo? Unidade do alfa, olha só, ó, quando você não sabe a unidade de alguma coisa, o que você faz? Você isola ele na equação, né? Então, ó, como aqui já tem metro, ó, porque o delta L é comprimento, é metro, o L0 também é metro, né? A temperatura, se você usar no SI, dá Kelvin, né? Mas aqui, como é variação, você pode usar graus Celsius, sem problema algum. O que vai acontecer com o alfa? Ó, metro com metro corta, e o grau Celsius que vai sobrar multiplicando passa dividindo, né? Então, a unidade do alfa, ele é graus Celsius embaixo. Seria assim, 1 dividido por grau Celsius. Só que para uma unidade é ruim você colocar número sobre a unidade. Então, a gente prefere subir ela na forma de expoente, não é? Então, posso fazer assim, ó, graus Celsius elevado a menos 1. Beleza? Então, o alfa, ele é da ordem de 10 a menos 6, e aí a unidade é graus Celsius elevado a menos 1. Tudo bem? De novo, ó, como ficou 1 sobre graus Celsius, aí você pode escrever que é graus Celsius a menos 1. Aí você inverte o expoente dele ali. Beleza? Ó, eu vou colocar aqui 2 exemplozinhos, né? Você não tem que saber alfa de nenhum. Ó, quando a gente fala densidade, você tem que saber a da água. Quando a gente fala calor específico, você tem que saber o da água. Só quando a gente fala do alfa, você não tem que saber de nenhum, tá? Quando a gente fala do alfa, não tem que saber de nenhum. Aí tem que te fornecer. Mas ele pode fazer perguntas assim, ó. Principalmente galerinha do Enem aí, tá? Principalmente. A gente tem um vidro comum e a gente tem um vidro refratário. Sabe? Quando você tem lá um vidro que você pode colocar no forno, um vidro que você não pode colocar no forno, né? Um que vai no micro-ondas, outro que não vai no micro-ondas, um que quebra, outro que não quebra, né? Quando a gente está falando de esquentar. Beleza, eu vou colocar 2 valores aqui, tá? E não é os valores certinhos desses vidros, mas é só que se ele perguntasse assim, qual que é qual, né? Só pra gente chegar na conclusão, ó. Um eu vou colocar que é 3 vezes 10 elevado a menos 6. E o outro eu vou colocar que é 8 vezes 10 elevado a menos 6. A minha pergunta aqui é a seguinte, ó. Quem que tem o 3? É o comum ou é o refratário? E quem que tem o 8? É o comum ou é o refratário? Essa aí é a pergunta. Pensa aí um pouquinho. Porque assim, ó, quanto mais alfa, mais facilidade de mudar de tamanho, né? Só que assim, todo o corpo, ele foi feito de alguma maneira, certo? Então ele tem ali seu tamanho inicial. Se ele começar a mudar muito de tamanho, isso é ruim. Por quê? Porque daí ele vai ficando mais frágil, né? Então, aquele que dilata mais é o que fica com mais fragilidade, é o que tem mais tendência em quebrar. O que dilata menos, né, é o que consegue segurar mais a temperatura, né? Fala assim, ó, manda mais, tá pouco ainda. Então ele não consegue mudar o seu tamanho, então ele fica na mesma estrutura que ele tinha antes, então ele não vai quebrar. Ou seja, o refratário, ele é melhor do que o comum. Sendo melhor, ele dilata menos, mas para dilatar menos ele tem menos alfa. E o comum, né, ele vai dilatar mais, dilatando mais ele tem mais alfa.
Beleza? Então, quem tem mais alfa, dilata mais. Quem tem menos alfa, dilata menos. Todos dilatam, né, no aquecimento. Só que você pode dilatar mais ou menos. Beleza? Outro exemplo bem legal. Ó, eu vou até... Cadê meu programinha aqui? Pera lá. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver se consigo me deixar maior. Consigo. Olha o tamanho da cabeça. A cabeça já é grande, né? Eita, nós. Ó, seguinte. Assim, tem várias aplicações de dilatação, tá? Várias aplicações mesmo. Principalmente para a área médica ou para a área odontológica. Eu vou para a parte odontológica, acho que é mais fácil, todo mundo já passou por isso. Mas na médica seria a mesma coisa. Então, ó, quando você vai colocar um parafuso, né? Você quebrou um osso, você vai colocar um parafuso. Você vai colocar uma prótese, vai substituir alguma parte do seu corpo, esse cálculo tem que ser feito, tá? Alguém fez esse cálculo. Ok, mas vamos pensar no dente, acho que o dente é mais legal, ó. Já teve cárie alguma vez na sua vida? O que é cárie? Cárie é alguns bichinhos ali, né? Seu dente tem uma parte aberta, os bichinhos entram e começam a corroer seu dente por dentro. Isso é ruim, né? Porque daí vai ficando cada vez mais fundo até chegar no osso e já era, você tem que fazer um canal. Mas enfim, olha só, ó. Imagine então que você tá com cárie. Aí o que a dentista tem que fazer, né? Ou o dentista, enfim. Vai ter que abrir mais aquele buraco, aí vai ter que jogar um líquidozinho ali dentro, vai matar aqueles bichinhos, vai arrancar eles, vai puxar e tal. Só que agora o seu dente ficou um buraco, né? Porque ele teve que abrir para arrancar aquilo que estava lá dentro, matando o seu dente. Beleza, você vai ter que preencher. Ao preencher, você vai ter que colocar um material, certo? Beleza. Agora imagina que você vai colocar um material que você não fez conta, né? Então, tô supondo agora. Então, imagina que o material que eu coloquei dentro do dente, o que está dentro, tem mais alfa que o dente. Olha só, ó, o material que eu vou colocar dentro do dente tem mais alfa que o dente. Beleza, aí eu saio, né? Meu dente agora está preenchido, ótimo, saí feliz do dentista. Aí eu saio e vou comer sei lá, falar alguma coisa bem quente aí. Taco mexicano. Nossa, deu até fome agora. Mas enfim, aí eu fui comer alguma coisa bem quente. O que vai acontecer? Vai dilatar, né? Sim, vai dilatar. Todo mundo dilata. Só que o material que está aqui dentro, ele tem mais alfa que o dente. Quem que vai dilatar mais? O material, né? Então, o dente vai dilatar um pouquinho, vai, mas o material dilata mais. Mas agora imagine a situação. O cara que está dentro está ficando maior que quem está fora. Vai chegar um momento que não vai aguentar, né? Seu dente vai trincar. Imagina, você chega no dente e fala assim, o que aconteceu, né? Você já xinga ele 300 milhões de nomes. Outra situação, e se tivesse menos alfa que o dente? Se tivesse menos alfa, agora o dente dilata mais que o material. Só que se o dente ficar maior que o material, aí ficou frouxo, né? Aquele material vai cair, não adiantou de nada. Então, quando a gente vai substituir, a gente tem que fazer o cálculo, né? Para você colocar um material que tenha o mesmo alfa de quem você está substituindo, para não ter esse problema com a temperatura, né? Porque mudança de temperatura a gente faz basicamente todo dia, né? Então, o pessoal que mora aqui no Paraná, de dia é 10 graus, 40 graus, à noite é 10, né? Você tem uma amplitude bem grande de temperatura. Então, a gente tem esse pequeno problema que está aí. Beleza? Uma das aplicações, né? Então, tá aí, ó. A dilatação é ΔL igual a L0 alfa vezes ΔT. Deixa eu diminuir o tamanho da minha cara agora, né? Tá grande. Isso. Bom. Beleza. Uma equação bem legal também da gente fazer, ó, é a equação para o comprimento final, tá? Ainda dentro de unidimensional, na linear. Ó, equação para o comprimento final. Ok, então ó, é a mesma coisa, a gente vai pegar a equação ali que está ali em cima, ó, que é ΔL igual a L0 alfa ΔT. O que eu vou fazer é pegar esse ΔL que está aqui e eu vou abrir ele, né? A gente sabe calcular o ΔL? Sabe. Quem que é o ΔL? L menos L0. Aí isso aqui fica igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Muito bem, agora olha só, ó, a gente não tem esse menos L0 negativo? Passa para cá, passa como? Passa somando, né? Eu vou fazer de dois jeitos, ó, L0 igual a L0 mais L0 alfa vezes ΔT. Posso fazer mais alguma coisa? Posso. O quê? Colocar o L0 em evidência, né? Então olha só a equação final.
L igual a L0, que multiplica 1 mais, né? Já coloquei o L0, aí você vai dividir todo mundo para L0. Então aqui só sobra 1 e aqui sobra alfa vezes ΔT. Beleza? Então essa aqui, ó, é a equação para você calcular o comprimento final direto. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa equação. Por quê? Porque o aluno erra muito usando ela. Porque assim, vamos lá, aqui tem 1 mais alfa ΔT. Você responde aí, quanto que é 1 mais 2 vezes 10 elevado a menos 3? Quanto que é 1 mais 2 vezes 10 elevado a menos 3? É 3 10 a menos 3? Óbvio que não, né? E é exatamente por isso que eu não gosto. Porque assim, tem aluno que vai colocar 3 10 a menos 3 e vai errar. Porque a gente nunca pode somar números com bases diferentes, né? Então, ou você faz aparecer 10 a menos 3 para esse, ou você tira os 10 desse cara. Na verdade, seria 1 mais 0,002. Então, isso aqui dá 1,002. Beleza? Então, eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro usar essa aqui, né? A ΔL, e depois somar ou subtrair na minha resposta final. Correto? Belezinha? Belezinha. Muito bom. Muito bom, muito bom. Beleza, bora continuar. Segunda dilatação, ó. Na verdade, já vou até colocar aqui, ó. Na listinha tem alguns exercícios disso. Que é a lâmina. Bimetálica. Lâmina bimetálica. Ok. O que acontece aqui, ó? A gente vai pegar 2 pedacinhos de metal e a gente vai grudar eles e a gente vai esquentar. Essa é a função. Aí você fala assim, pra que você vai fazer isso? Eu já vou explicar por que eu vou fazer isso. Mas olha só, ó, deixa eu pegar aqui de novo, vou deixar o grande mais uma vez. Deixa eu só testar um negócio aqui. Deixa eu ver se funciona. Não. Ah, eu tinha colocado uns códigos aqui e não funcionou. Ah, certeza. Mas enfim, deixa eu voltar lá no... aqui. Aí. Seguinte, ó. Imagina então que minhas duas lâminas são essas duas canetinhas que estão aqui. Ó, tá vendo? Duas canetinhas, né? Coloridas para ser diferente. Isso, beleza. Agora, olha só, ó. Se eu começar a esquentar e elas não estiverem grudadas, o que vai acontecer? Se não tiver grudada, aqui tem mais alfa, né? Então, como são diferentes, vai ter alfas diferentes. Aqui tem mais alfa, dilata mais. Como não está grudada, o que eu espero que aconteça? Que uma deslize sobre a outra e que acabe assim a minha situação. Então, agora eu estou falando, ó, que a de cima tem mais alfa que a de baixo. Tá vendo? Então, a de cima ficou maior que a de baixo. Beleza, até aqui ok, né? Só que, e se elas estiverem grudadas? O que vai acontecer com isso daqui? Se elas estiverem grudadas, uma não consegue deslizar sobre a outra. Mas uma tem que ficar maior que a outra. Ou seja, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que curvar ou para baixo ou para cima daí, tá? Só que, vamos lá, eu vou te ensinar bem certinho, ó, para você não errar nunca mais esse negócio. Isso aqui vem bastante no Enem, que é causa prática, né? Seguinte, eu vou te dar duas... Deixa eu ver aqui. Tá, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar 2 pedacinhos de curva aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou fazer até mais fácil. Ó, vou pegar uma curva mesmo, ó. Então, aqui. Ok, o carrinho, ele vai fazer essa curva. Então, ele estava subindo, né? Ele vai para a nossa direita que está aqui. Ele pode fazer a curva contornando por dentro. Ele pode fazer a curva contornando por fora. A minha pergunta é a seguinte. Por qual caminho, 1 ou 2, que ele anda mais? Ou ele anda a mesma coisa? O caminho 2 ele anda mais, né? Por quê? Porque o caminho 2, o arco é maior, né? Ali o raio ficou maior, né? Quanto mais raio, aí mais comprimento vai ter. Se você pensar, o que é igual então? O que vai ser igual aqui é o ângulo, né? O ângulo de abertura ali é o mesmo. Só que aí a distância não, né? Aquela que está mais longe vai ter mais distância. Então, olha só, como que a gente pode pensar? Quem fica por fora, ó, quem fica por fora tem mais tamanho, né? Quem fica por dentro tem menos tamanho, ok. Então, quem fica por fora tem mais, quem fica por dentro tem menos. Beleza, vamos lá então, ó. A gente tem aqui 2 lâminas. Eu vou colocar uma vermelha e uma azul, tá? Só para ser diferente.
Por que ele corrigiu para um triângulo? Nada a ver. Aí, assim tá bom. Deixa eu baixar um pouquinho. Não. Assim tá bom? Assim tá bom. Seguinte, a de cima eu vou chamar de alfa 1 e a de baixo eu vou chamar de alfa 2, tá? Tô colocando, ó, para minha situação, que o alfa 1 é maior que o alfa 2, tá? Tô selecionando, beleza? Ok, agora vamos lá, ó. Eu vou fazer primeiramente o aquecimento dessa lâmina. Eu vou fazer o aquecimento. Ok, o que vai acontecer? Elas estão grudadas, tá? Elas estão soldadas uma na outra ali. Quem que tem que ficar maior, a 1 ou a 2? A 1, né? Por que ela tem que ficar maior? Porque ela tem mais alfa. Como ela tem mais alfa, ela dilata mais. Para ela ficar maior, ela vai ter que ficar por onde? Ah, ela tem que ficar por fora, né? Para ela ficar por fora, ela vai ter que curvar para onde? Para baixo, ó. Aí ela ficou por fora. Aí a azul também aumentou de tamanho, né? Só que aumentou menos, ó. Aí a azul fica pro lado de dentro, ó. Deixa eu tentar fazer bem bonitinho aqui. Essa não ficou bom, não. Aí, agora ficou ótimo. Então a gente teve essa curvatura aí agora para baixo, né? Então para manter essa proporção, da 1 maior que a 2 foi para baixo. Então se você comparar, olha só, isso aqui é um L1 e isso aqui é um L2, ó. Então no aquecimento o L1 ficou maior que o L2. Beleza aqui? Sim? E se eu fizesse o resfriamento agora, ó? E se eu fizesse o resfriamento? Resfriamento. O que vai rolar? O que vai acontecer? Ao mesmo passo que quem tem mais alfa dilata mais quando eu aqueço, quem tem mais alfa contrai mais quando eu resfrio. Aí você fala assim, pera lá, professor. Pera lá nada. Olha só, o que a gente escreveu do alfa? O alfa, ele é a facilidade de mudar de tamanho, tanto aumentando quanto diminuindo, né? Então, quem tem mais alfa, muda mais de tamanho. No caso, se eu faço resfriamento, quem tem mais alfa diminui mais. Então, agora, o vermelhozinho tem que ficar menor, porque ele contraiu mais que o outro. Para ele ficar menor, ele fica por onde? Agora ele fica por dentro, ó. E o azulzinho, não corrijo, aí. E o azulzinho, aí ele contraiu menos, né? Para ele ficar maior, aí ele fica por fora. Aí se você vier agora, né? Isso aqui é um L1, ó. Isso aqui é um L2. Agora o L2 é maior que o L1. Beleza? Então o segredo tá você analisar quem tem mais alfa e lembrar que o alfa é a grandeza que mede a facilidade, né? Aí no aquecimento, quem tem mais alfa fica maior. No resfriamento, quem tem mais alfa fica menor, né? Porque daí ele contraiu mais e contraiu mais, ficou menor que o outro. Beleza? E aqui não tem conta, tá? Aqui é só o desenhozinho mesmo. Professor, tá, beleza, entendi, mas pra que serve esse negócio aí? Tá, pra que serve esse negócio aqui? Ó, imagine que eu tenho um circuito. Imagine que eu tenho um circuito. Aí esse circuito aqui, ó, eu vou colocar, sei lá, uma lampadinha. Ó, que lampadinha bonitinha. Tá acesa. Beleza, aí agora o que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou colocar um dispositivo que proteja o meu circuito. Como assim protege o meu circuito? Se passar uma corrente muito grande no meu circuito, é perigoso que aquela lâmpada exploda, que pegue fogo, enfim, né? A gente tem várias possibilidades aqui. Então, ó, peguei a minha bateria, eu peguei minha tomada, pode ser assim também, e vai passar corrente. Só que você conhece isso já, né? Quando passa corrente, acontece o efeito Joule. O que é o efeito Joule? É esquentar, né? Então, se esquentar muito, é perigoso, né? Você pode ter um probleminha ali de sobrecarga no circuito. Então, não é isso que a gente quer. Então, olha só. A gente faz um projeto de tal forma que isso aqui está esquentando, né? Isso aqui está esquentando, assim como o circuito inteiro. Se esquentar bastante, o que vai acontecer? Estou chutando um alfa aqui, tá? Vou colocar que o vermelho tem mais alfa. Se esquentar muito, ele curvou, ó. Mas se ele curvar, olha só o circuito. Tem o fio antes, o fio depois está livre,
né? Não tem continuação. O meu circuito fica o quê? O meu circuito fica aberto, né? Se o meu circuito fica aberto, a lâmpada apaga. Ou seja, você pode usar isso aqui como um dispositivo de segurança para o seu circuito. É que nem quando a gente vai falar, é o ferro de passar roupa, né? Você já viu que ele esquenta, né? Ele tem a luzinha, aí tem hora que a luzinha apaga. Por quê? Porque daí se continuar esquentando, aí é perigoso, né? Você pode, sei lá, o fio pode derreter, coisas do tipo. Então ele tem exatamente esse dispositivo, tá? Que é uma lâmina bimetálica ali para proteger, não esquentar muito o seu circuito. Então assim, ó, você pode usar, o nome disso aqui é termostato daí, quando você usa para termostato. Né? Mas se você quiser escrever, é um dispositivo de segurança para circuitos elétricos. Dispositivo de segurança para circuitos elétricos. Beleza? Beleza. Então tá aí, a dilatação, a primeira a gente falou sobre tudo aí, né?